Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e abençoados. Aqui quem fala com vocês é o professor Rodrigo Fontoura. E se você procura saber mais sobre o que são os defeitos de linha e quais são os tipos, então vem comigo que a aula é essa. Engenharia na cabeça. Pessoal, então o grande objetivo da aula de hoje é para que você saiba o que são os defeitos de linha, quais são as suas origens e quais são os tipos de defeitos de linha, conhecido também como discordância. E ao final da aula, a gente vai fazer um resumo para que você saiba distinguir um tipo do outro e para que você se familiarize melhor com os termos que nós iremos usar nessa aula. Então, essa aula é dedicada para resolver esse tipo de questão, ok? Então, vem comigo. Pois bem, meus queridos, então, antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria de pedir para que você, que não é seguidor do professor Rodrigo, para que siga-nos no Instagram, prof.rodrigofontoura. Lá a gente sempre publica materiais relacionados à área de engenharia, vagas de estágio, vagas de emprego, cursos de capacitação, pós-graduação e também materiais de relevância aí do nosso conteúdo. E avisar sobre as aulas gravadas aí que a gente tem também disponibilizado no YouTube. Eu gostaria de pedir para você também que você se inscrevesse aqui no nosso canal, né? Sempre a gente vai colocar aulas relacionadas às matérias de engenharia. Na aula de hoje nós falaremos sobre o segundo tipo de imperfeição em sólidos, né? Sobre os defeitos de linha. Esses defeitos lineares, ou conhecido também como defeitos de superfície. Você vai ver que durante a aula de hoje eu vou colocar sempre palavras que são sinônimos aí. Aqui vai aparecer defeitos lineares ou defeitos superficiais, ou a gente vai ver mais para frente também discordância. Esses três termos significam a mesma coisa, se referem às mesmas coisas, tá bom? Então eu vou colocar sempre isso porque dependendo da bibliografia que você está usando, do processo seletivo ou do concurso que você vai fazer, podem aparecer alguns desses termos. Então é importante que você se familiarize, você tenha contato com esses termos para que você não seja pego aí de calça curta, né? E fala, nossa, mas onde eu estudei não caía esse defeito. Na verdade caía, só que era com outro nome. Então, por isso que a gente gosta de colocar o máximo possível desses sinônimos para que você se familiarize, ok? A começar com esses defeitos lineares ou superficiais. O que são esses defeitos? Qual a sua origem? O que são os defeitos lineares? Os defeitos lineares ou superficiais são deformações que a gente vai ter num conjunto de átomos que fazem parte da mesma cadeia do material. Por que o nome superfície? Porque esses defeitos lineares, eles são muito comuns de acontecer justamente na superfície de um material, que é onde normalmente a gente aplica uma tensão, né? A gente aplica uma força ali em alguma área, e essa tensão que a gente aplica no material pode causar um certo desnível. E esse desnível, ele gera o que a gente fala de defeitos lineares, né? Esse conjunto de átomos que vai sofrer um certo direcionamento. E aí a gente vai ver que esses defeitos lineares, eles são unidimensionais, né? Eles vão acontecer em uma única dimensão aqui para o nosso curso. Eu coloquei uma breve descrição aí do que são, né? Justamente para facilitar aí o acompanhamento de vocês. Os defeitos lineares, defeito linear ou unidimensional, em torno da qual átomos estão desalinhados, né? Justamente por conta dessas forças externas, que é a resposta da segunda pergunta, qual a sua origem? Então, a sua origem pode ser por processos de cristalização, recristalização, como também pode ser por processos de deformação. A gente aplica uma determinada tensão no meu material, eu vou deformar esse material normalmente plasticamente, que é o que gera esse tipo de defeito linear. Então, a sua origem vai estar relacionada a esses pontos, né? Essas discordâncias, né? Conforme a gente falou que é um outro sinônimo de defeitos lineares, estão associados com a cristalização e com processos de deformações plásticas. Quais os tipos de discordância que nós temos, né? Basicamente, nós temos dois tipos de discordância. A discordância de aresta, que a gente vai ver que nós vamos introduzir um meio plano no meu material, né? Temos a discordância de hélice, né? Que caracteriza-se pela formação de um degrau também no meu material, e vamos ter, quando eu coexistir essas duas discordâncias, vai formar a nossa discordância mista.
A discordância de aresta ou cunha, então são sinônimos, você ouviu o nome aresta ou você ouviu o nome falando discordância em cunha, são sinônimos, significam a mesma coisa. Hélice ou espiral, também você pode encontrar com esses dois nomes aí. E por último, a mista, que é o mais comum aí de se aparecer. Então, a gente começa falando dessa discordância de aresta ou discordância de cunha. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é que essa discordância de aresta ou de cunha, se você olhar no centro dessa figura, onde essa linha de deslocamento está apresentando, tem esse símbolo que representa essa letra T de cabeça para baixo, ou também aquele símbolo de perpendicular, né? Esse é o símbolo da discordância de aresta ou cunha, tá? Então, se você bater o olho na figura, tiver esse T de cabeça para baixo, já saiba que trata-se de uma discordância de aresta ou de cunha. Outro ponto importante para a gente, o que caracteriza essa discordância de aresta ou de cunha? Ela se caracteriza justamente pela inserção de um meio plano no meu material. Aí você me pergunta, nossa Rodrigo, mas então eu vou lá, corto o meu material e enfio um meio plano lá? Na verdade não é isso que acontece, mas didaticamente falando, a gente faz um processo parecido com esse. A gente faz um processo para que você compreenda melhor, que é como se eu fatiasse a minha estrutura, o meu cubo perfeito, o meu cristal perfeito, e aí eu introduzo ali um meio plano, né? Meio plano por quê? Aqui, se a gente for notar, eu tenho um plano completo da minha estrutura, né? E aí, aqui nessa parte onde está caracterizando o defeito de aresta, eu apenas introduzi a metade dos átomos, né? A outra metade, ela se deslocou devido a algum processo de tração. Se vocês observarem aqui, nessa figura, ela não vai ficar tão evidente, né? Mas aqui eu vou ter zonas de tração e zonas de compressão. Porque nessa região em que eu tenho esse átomo, esse meio plano sobrando, ele vai ser uma região em que eu vou ter um espaço menor aqui entre os átomos. E nessa região aqui de baixo, se vocês notarem, eu tenho um espaço maior, né, sobrando ali. Então aqui eu tenho zonas de compressão e aqui embaixo eu tenho zonas de tração, né? Tração porque é como se os meus átomos que estão em volta, eles tendessem a ocupar aquele espaço vazio. Então, por isso que a gente fala que eu vou ter zonas de tração. Aqui na outra figura é justamente o que mostra esse processo de formação do meu defeito de linha. Lembra que a gente falou que é um defeito tipicamente superficial? Então, quando eu traciono, né, quando eu aplico uma força ali na superfície do meu material, eu vou provocar esse deslocamento do meu material. E aqui, eu estou representando essas trações que podem surgir na superfície de um determinado metal. E aí, essas trações que vão fazer com que esses átomos sofram um deslocamento, e aí se você for notar aqui, esse deslocamento vai acontecer de um ponto para outro, fazendo com que surgisse o que a gente chama de meio plano. Então, na verdade, ele não foi inserido ali, ele apenas foi formado durante a deformação que aconteceu no meu material, ok? E outras informações relevantes para a discordância de aresta ou de cunha é que, para se identificar, é importante que você note a presença desse chamado meio plano, que é justamente aqui nessa estrutura que a gente está mostrando para vocês, e nessa outra figura foi esse plano que ele se deslocou da sua cadeia, né? Ele se desintegrou. Então, sempre que tiver esse meio plano presente na minha estrutura, característica de discordância de aresta, ok? Outra informação importante para a gente é essa descontinuidade da cadeia, né? Se você for notar aqui, na minha estrutura, eu tenho uma cadeia contínua, tenho uma cadeia contínua, tenho uma cadeia contínua, aqui eu tenho uma cadeia descontínua, né? Ela não continua aqui embaixo, né? Da mesma forma que na foto 2, eu tenho uma cadeia contínua com a distorção maior, né? Próximo da minha discordância de aresta, e aqui também eu tenho uma cadeia descontínua. Então, descontinuidade de cadeia também nos ajuda a identificar uma discordância de aresta. Outro ponto importante para a gente é justamente analisar o que é o meu vetor de Burger no meu material. Aí você deve estar falando, mas a gente não falou sobre esse vetor de Burger, né? O que é o vetor de Burger? É um vetor que fecha o circuito do meu sistema.
Então, eu costumo falar para os meus alunos, para que entendam melhor sobre o que é esse vetor de Burger, que esse vetor de Burger, ele veio para corrigir essa minha deformação, para corrigir esse problema que eu tenho na minha estrutura. Então, ó, vamos entender. O que é o meu vetor de Burger? Esse vetor de Burger, gente, ele é um vetor que vem para fechar o circuito do meu cristal. Né? Agora, o que é esse fechamento do circuito do material, meu Deus? Quando a gente tem uma discordância, quando a gente tem, nesse caso, a inserção de um meio plano, ela causa uma deformação do meu material. E aí, o vetor de Burgers, ele vai ser importante para justamente tender a corrigir essa minha deformação. Então, o que eu costumo falar para os alunos para que eles entendam o que é esse vetor de Burgers? Eu falo para que eles entendam como se fosse uma força que agisse no sentido de corrigir essa minha imperfeição. Nesse caso de aresta, quando eu faço a inserção do meio plano, a minha estrutura ela abre. Então, aonde vem essa inserção do meu meio plano é a minha linha da discordância. Então, a linha da discordância é onde eu estou entrando o meu meio plano. Vamos supor que o meu meio plano seja o meu celular. Então, aqui, ó, nesse sentido de entrada, é a minha linha da discordância, ou seja, aqui na vertical. E aí, ó, o meu material, quando entrou o celular, ele abriu. Então, o meu cristal sofreu uma distorção, uma abertura. O vetor de Burgers, ele tem que vir no sentido de corrigir essa abertura. Então, ele tem que atuar aqui na minha horizontal. Porque atuando na horizontal, ele volta ao estado que eu tinha anterior a essa deformação. Então, nesse caso da discordância de aresta, eu tenho a minha linha da discordância, né, onde entra o meu plano na vertical, e tenho o meu vetor de Burgers atuando na horizontal, ok? Lembrando novamente, o vetor de Burgers ele vem para fechar o meu circuito, ou seja, para restabelecer o que ele tinha antes, ele tem que fechar na horizontal. Por isso que o vetor de Burgers vai vir aqui na nossa horizontal. Entendido? Eu vou fazer um videozinho mostrando melhor como que acontece essa formação aí da aresta e da cunha, ok? E, por último, é representado pela letra do símbolo de perpendicular, né? Ou seja, esse T de cabeça para baixo que a gente mostrou, né? Esse Tzinho que está aqui apresentado no centro da figura. Beleza? Pessoal, então, para que a gente consiga entender melhor o que é um defeito de aresta, como ele é formado, entre aspas, a gente vai mostrar para você uma situação hipotética. Imaginemos que eu tenho um cristal perfeito aqui na minha mão. Esse cristal perfeito, eu vou fazer vários cortes nesse cristal perfeito até que ele fique com essa cara e eu insira um meio plano nele, da forma que está apresentado aqui na figura. Agora, após inserir esse meio plano, a figura vai estar com essa característica aqui. Ou seja, se você notar a figura no início, o cristal perfeito, com essa figura ao final, após inserida esse meio plano, né, a minha figura ela sofreu um processo de deformação. A minha figura ela estava fechada, né, normal, como um cubo, e agora ela foi achatada. Esse processo que houve essa deformação é justamente o que caracteriza a minha inserção do meio plano. Na verdade, não há uma inserção do meio plano. Houve um processo de deformação, normalmente aplicado por meio de tensões, né, na superfície dos meus materiais, o que fez com que parte da minha estrutura ela fosse deslocada. Né? Por isso que em uma parte ela foi deslocada e a outra ficou essa presença desse meio plano. Então, para que vocês entendam, no sentido de entrada desse meu meio plano, é o sentido da linha da discordância. Se o meu meio plano entrou na vertical, a linha da discordância também será na vertical. Nesse caso, como a minha deformação ela foi notada no sentido horizontal, ou seja, ela abriu, né, para que eu feche esse circuito, o meu vetor de Burgers tem que vir na horizontal. Então, a linha da discordância, o sentido de entrada do meu meio plano, a vertical. E para fechar esse circuito, para corrigir esse meu defeito, eu tenho que ter como se fosse uma força na horizontal. Então, por isso, o vetor de Burgers para a discordância de aresta será na horizontal. Então, para que vocês memorizem, para que vocês entendam,
A discordância de aresta, linha da discordância e vetor de Burgess, eles são perpendiculares, ok? Então, meus queridos, o segundo defeito linear que a gente vai estudar são os defeitos de hélice, conhecido também como defeito em espiral. Para começar, a gente vai ver que na figura apresentada aqui, esse símbolo que parece uma seta da atualização é o símbolo que representa o defeito de hélice ou defeito em espiral. Então é importante que a gente consiga identificá-lo, caso a gente veja essa simbologia, ele representa aí esse defeito de hélice ou espiral. Se nós observarmos aqui, o que caracteriza a formação desse defeito de hélice ou espiral é justamente a formação desse degrau aqui na minha estrutura. Se você olhar, é formado um degrau na minha estrutura, fazendo com que caracterize a formação de um defeito em hélice ou espiral. Outra coisa importante que a gente note aqui é que lá no defeito de aresta, eu falei para vocês que foi inserido o meio plano. Aqui, se você notar, você não vai ver questão de inserção de meio plano. Você vai ver que a minha estrutura ela é contínua. Se eu olhar aqui a estrutura, as cadeias que vão estar próximas da minha discordância em hélice, você vai ver que ela está continuada. O que diferencia é que ela vai estar distorcida, devido à formação desse degrau. Às vezes uma cadeia ela vai sofrer um determinado deslocamento por conta de um processo de tração, de uma deformação que foi inserida na minha estrutura. Aqui a gente consegue visualizar melhor também, principalmente para que eu consiga identificar a minha linha da discordância e para que eu consiga identificar também qual será a direção do meu vetor de Burgers. Se a gente entender o que nós falamos lá no vetor de aresta, quando eu tinha a minha estrutura e eu inseri o meu meio plano, ele foi inserido aqui na vertical. Essa inserção na vertical é justamente a direção da linha de discordância, A linha da discordância entrou na vertical, Essa minha deformação aconteceu na horizontal, por isso que o vetor de Burgers foi na horizontal. Aqui, na discordância de hélice ou espiral, a força que atuou, que provocou a minha deformação, ela aconteceu também na vertical. Se a gente notar aqui na minha figura, é como se eu, ou nessa própria aqui, é como se eu aplicasse uma determinada força, uma determinada tensão aqui e causasse, se a gente olhar na figura que eu estou apresentando aqui na esquerda, é como se eu aplicasse uma determinada força, uma determinada tensão aqui no canto e provocasse um deslocamento da minha estrutura. Esse deslocamento é o que caracteriza a minha discordância em hélice. E é justamente essa força que poderia provocar a formação da minha discordância de hélice, ela aconteceu também na vertical e é justamente a direção da linha da discordância aqui para a de hélice, para esse exemplo apresentado, ok? E como a gente falou, o vetor de Burgers ele vem para fechar o meu circuito. Se houve essa deformação, esse deslocamento, eu estou com o circuito aberto. Então, para que eu feche, para que eu retorne à minha condição normal, o vetor de Burgers ele tem que atuar também no sentido vertical, não é? Ele foi deslocado aqui pela aplicação de uma força, o vetor de Burgers é como se ele tivesse que empurrar essa força que foi deslocada para a sua posição normal, para a sua posição inicial. Então, por isso, a linha da discordância ela vai aparecer aqui na vertical e o vetor de Burgers também vai aparecer aqui na vertical. Ou seja, nesse nosso caso de discordância em hélice, a linha da discordância e o vetor de Burgers, eles são paralelos, Eles vão atuar na mesma direção. Então, feito isso, a gente vai ver que a discordância de hélice ou em espiral, ela caracteriza-se mesmo pela criação de um degrau, de escorregamento, pela movimentação dos defeitos, que foi justamente esse degrau que a gente conseguiu visualizar aqui na minha estrutura, mostrando as duas figuras. Outro ponto importante também é que o vetor de Burgers ele é paralelo à linha da discordância. A linha da discordância, a força que atuou no meu sistema para provocar a minha deformação foi na vertical, a linha da discordância então está caracterizada na vertical e para corrigir essa formação do degrau eu preciso aplicar uma força no sentido de também na vertical. Então por isso o vetor de Burgers vai atuar aqui para a gente
também na vertical, ou seja, ela vai ser paralela à minha linha da discordância. E outro ponto importante que a gente falou mais no início é que o símbolo das discordâncias de hélice ou espiral é o símbolo daquela setinha de atualização. Então eu coloquei para vocês que é representado pelo símbolo de uma seta curva, né? Ou seja, aquela setinha de recarregar que a gente tem lá do lado superior esquerdo das minhas páginas, né, da internet, ou aquela setinha que representa o símbolo do Ctrl R, ou essa setinha que está aqui apresentada no canto superior. Então, pessoal, da mesma forma que nós vimos para a discordância de aresta, eu vou tentar fazer o mesmo esquema para a discordância de hélice para tentar tornar isso mais claro. Então, imaginemos que eu tenho aqui essa figura aqui sobre o meu dedo, que é o meu cristal perfeito, né? Ou seja, sem nenhum tipo de deformação, sem nenhum tipo de imperfeição. E aí eu aplico nesse meu cristal perfeito uma determinada força, né? Eu aplico uma determinada tensão nesse meu material, né? Uma parte dele vai se deslocar para cima, por exemplo, né? Esse deslocamento que eu vou ter em uma parte do meu material vai ser justamente o que vai caracterizar pela formação desse meu degrau. Então, formou esse meu degrau, eu tenho como característica o meu defeito ou a minha discordância em hélice. E aí ele vai ficar com essa aparência que eu tenho aqui ao final do que foi apresentado aí para você. A linha da discordância, que foi onde aplicou essa força que causou o deslocamento da estrutura, ela aconteceu na vertical, de acordo com o exemplo que foi apresentado aqui para vocês. Para corrigir esse meu escorregamento, eu também tenho que aplicar uma força no sentido vertical. Então, o vetor de Burgess ele vai aparecer para a gente também na vertical. Lembrando, gente, o vetor de Burgess ele não é uma força, tá? Ele é um vetor representativo, né? Para dar magnitude, para dar a direção que vai fechar o circuito. Eu estou falando para vocês como se ele fosse uma força só para tentar facilitar a compreensão, a visualização dele, tá? Para tentar ele mais palpável. Então, por isso que se houve a formação de um degrau devido à presença de uma força, né, devido à presença de uma tensão, então, para corrigir essa minha deformação, eu tenho que vir com o vetor de Burgess para fechar o meu circuito. Então, também nesse caso, vai ser na vertical, ok? Espero que tenha ficado mais claro. E por último, nós vamos falar sobre as discordâncias mistas. Né? Como nós falamos anteriormente, a discordância mista ela é caracterizada quando eu tenho no meu mesmo cristal a presença das discordâncias de aresta e das discordâncias de hélice. Se você olhar na figura que a gente apresentou aqui para vocês, eu tenho duas discordâncias caracterizadas. Essa que eu estou marcando aqui no lado esquerdo e essa que eu estou marcando aqui no lado direito. A primeira pergunta que eu lhe faço é: você consegue identificar qual dessas duas discordâncias, essa do lado esquerdo ou essa do lado direito, é uma discordância de aresta? Se você falou que a discordância de aresta é essa do lado direito, você está com razão, você está certo, é porque você entendeu o nosso conteúdo, né? Essa daqui é uma discordância de aresta. Por que uma discordância de aresta, Rodrigo? Porque você está vendo que aqui eu tenho o que a gente chamou de meio plano, né? Uma descontinuidade. Olha aqui, aqui eu tenho uma cadeia contínua, aqui eu tenho uma cadeia contínua e aqui, onde eu estou circulando aqui com o mouse, é a minha cadeia descontínua. É o que a gente já falou do nosso meio plano que está no meu material, né, que foi originado devido à aplicação de tensões, né, devido às deformações que o meu material se passou. E aqui do lado esquerdo é justamente a minha deformação do tipo em hélice ou espiral. Se vocês olharem, aqui é justamente o que caracteriza, né, a formação de um degrau. Se você olhar, a minha estrutura ela continua contínua, a minha cadeia continua contínua, porém houve a formação desse degrau. Então, com a formação desse degrau, é o que caracteriza a minha discordância em hélice. Então, eu coloquei para vocês que a discordância mista é quando em um mesmo cristal há a presença dos defeitos de aresta e dos defeitos de hélice. Então, meus queridos, para a gente fechar esses raciocínios que foram apresentados para vocês, a gente vai fazer um breve resumo em relação ao que foi discutido nessa nossa aula de hoje. Primeiro,
Os defeitos de linha, eles são provocados por tensões, por deformações, por processos de cristalização e recristalização. São defeitos tipicamente superficiais, por isso o nome defeito de linha, e ele pode ser classificado como defeito de aresta, hélice, ou quando esses dois coexistirem na mesma estrutura, vai ser denominado como misto. Os defeitos de aresta ou as discordâncias de arestas, elas são caracterizadas pela inserção de um meio plano, né? Ou seja, eu vou ter uma das minhas cadeias descontínuas, então quando você vê a presença desse meio plano, é uma característica de discordância de aresta. A gente pode ver também a sua representação com aquela letra T de cabeça para baixo, conforme nós vimos para vocês. Nós vamos ver que nos defeitos de aresta, a linha da discordância e o vetor de Burgess, eles serão perpendiculares, tá? Gravem isso. Vimos também as discordâncias de hélices, né? Que é justamente quando eu tenho a aplicação de tensões no meu sistema que causa a formação de um degrau, ou seja, causa um deslocamento da minha estrutura. Se a gente for olhar as suas cadeias, eu não vou ter uma descontinuidade, né? A minha cadeia ela continua, porém, parte das cadeias vão sofrer um processo de deslocamento. Então, quando eu tiver a formação de um degrau, é característico de uma discordância de hélice. Nesse caso, tanto a linha da discordância quanto o vetor de Burgess, eles serão paralelos, tá? É importante que vocês notem essas informações para que você consiga identificar o tipo de discordância que você está trabalhando e também para que você saiba a relação entre a linha da discordância e o vetor de Burgess. Eu espero que vocês tenham aprendido e espero que vocês tenham entendido do assunto. Peço para quem não inscreveu no nosso canal que se inscreva aqui no nosso canal e também, se for possível, dá um like, deixe seu comentário aí abaixo, tá bom? Um abraço e até a próxima.